Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Basicamente a gente vai focar na prática ali, né? Como tu resolve uma questão que tem seno, cosseno, tangente, então é chamada também trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? É o iniciozinho lá dessa parte de trigonometria. Bom, gente, num triângulo retângulo, né, o que identifica um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus aqui, né? Então, ó, esse ângulo de 90 graus aqui, ó, representado por essa caixinha, né? Quem está oposto a esse ângulo, ou seja, quem esse ângulo olha, é o A. O A é o que a gente chama lá da hipotenusa, né, do triângulo. Os outros dois são os chamados catetos. E aí nós temos um cateto que a gente chama de cateto adjacente e o outro cateto que a gente chama de cateto oposto. Bom, mas de onde vem esse nome, né? Adjacente e oposto. Ó, vamos pensar aqui nesse ângulo aqui que eu vou chamar ele de um ângulo X. Então, se eu chamar esse ângulo de X ali, ó, veja bem, a gente fala que seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto aqui é quem o cateto que o ângulo olha, ó. Ou seja, o cateto oposto, né, ao ângulo X é esse cateto aqui, ó, o C. Então, o seno é o cateto oposto, é o C sobre a hipotenusa. A hipotenusa é aquele maior lado do triângulo retângulo, né, que é quem o 90 graus olha. Então, ali, ó, o seno, no caso, nessa questão, seria um C sobre A, né? E o que é o cateto adjacente? Adjacente, gente, já vem do próprio nome. O ad, né, significa junto. Então, aqui, ó, o cateto adjacente é aquele cateto que está coladinho com o ângulo. Então, o cosseno aqui, que é o cateto adjacente, é o B sobre a hipotenusa, que é A. Olha lá, B sobre A. A tangente, né? A tangente é aquela razão trigonométrica onde a gente não usa a hipotenusa. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo X é o C. E o cateto adjacente ao ângulo X é o B aqui embaixo, tá bom? Lembrando que tangente, a gente também pode lembrar que a tangente de um ângulo, ela é o seno sobre o cosseno, tá? Então, em algumas questões, a gente pode usar essa relação. Bom, uma relação interessante aqui, ó, são os ângulos notáveis no triângulo, né? O de 30, o de 45, o de 60. Depois eu vou fazer um videozinho cantando uma musiquinha para você gravar isso aqui, tá? Mas, ó, seno de 30 é 1 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, essa tabela aqui tem que estar no teu sangue, beleza? Porque se o ângulo for 30, 45 ou 60, ele não vai te fornecer o valor do seno, cosseno da tangente, tá? Bom, Patrick, mas aí como é que eu vou saber qual razão eu vou usar? Isso vai depender de cada questão e por causa disso eu trouxe 3 questões aqui para a gente identificar bem. Lembrando que depois vai ter uma aula aqui, fica atento nessa playlist, né? Porque vai ter uma aula só com exercícios, então conforme tu vai resolvendo, vai olhando para os exercícios, você vai entendendo e vai ficando mais claro ainda essa matéria. Bom, mas se o ângulo não for 30, 45 ou 60, tipo igual essa questão, ó, aí ele vai te fornecer alguns dados. Nessa questão, ele deu um ângulo aqui de 57 graus. E aí ele deu uma tabela, seno, cosseno e tangente desse ângulo. Mas vamos identificar, ó. No desenho abaixo está representado o distante com um satélite e fala toda a história. Ele quer saber essa distância S. Essa distância S é a hipotenusa, ó, que em 90 graus, né, tá olhando. Então, ó, eu tenho hipotenusa, veja bem, eu vou ter a hipotenusa ali, né? E eu tenho quem? O cateto que está oposto àquele ângulo. Então, ó, qual razão nós temos cateto oposto e temos hipotenusa? Ó, a razão que a gente tem cateto oposto e a hipotenusa é a razão que é o seno. Então, nessa questão, eu vou ter que usar o seno. Ó. Então, vai ficar assim, ó, seno de 57 graus vale o cateto oposto, que é 839 quilômetros, né? Ele pediu a distância em quilômetros também. Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o S que ele quer descobrir. E aí vamos lá, ó. Seno de 57 graus, o próprio problema já forneceu para vocês, que é 0,839. Olha ele aqui, ó. Seno de 57. E aí ficou assim, ó, isso é igual a 839 sobre S. Passa esse S que está dividindo para o outro lado multiplicando, então vai ficar 0,839S é igual a 839. Passando esse cara dividindo, vai ficar assim, ó, S
é igual a 839 dividido por 0,839. Daí o que a gente faz, né? Eu vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo. Por quê? Para eu poder tirar a vírgula aqui, eu teria que andar 3 casas. E eu só ando 3 casas se eu multiplicar por 1000. Então, ó, eu vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo. E aí vai ficar assim, ó. E aí acabou o problema, né? 839.000 que divide, ó, 0,839 multiplicado por 1000 é só tirar a vírgula, né? Vai andar as 3 casas que eu precisava ali. E aí 839.000 dividido por 839, essa conta vai dar 1000, né? Ou seja, S ali é 1000 quilômetros. Beleza? Vamos para outra, ó. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Ele colocou um teodolito, instrumento para medir ângulos, a 30 metros, a 300 metros do edifício. E mediu um ângulo de 30 graus. Então, ó, aqui, né, ele botou esse teodolito a 300 metros do edifício, tá? E ele falou que ele mesmo está a 1,5 metro do solo, aqui a altura dele aqui, né? E que é a altura do edifício. Eu vou chamar esse cara aqui de H, ó. Esse H ainda não é a altura do edifício toda, né? Porque o H é só daqui até aqui, ó, no triângulo. Eu tenho que lembrar que a altura do edifício é tudo isso, ou seja, eu teria que somar o H mais esse 1,5 que é a altura que ele está do chão. Mas vamos lá, ó. Nessa questão, eu não tenho hipotenusa ali, ó. Porque olha o ângulo de 30 graus aqui. O hipotenusa seria esse cara aqui, ó. Então, qual é a razão que eu uso quando eu não tenho hipotenusa? É a tangente, ó. Eu tenho o cateto oposto, ó. Nós temos ali nessa questão cateto oposto e nós temos o cateto adjacente. Razão que a gente tem cateto oposto e cateto adjacente é a razão que é a tangente. Então eu vou fazer a tangente do cara, ó. E aí tangente de 30 vai ficar assim, ó. É o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é 300. Daí tu vai ter que dar uma olhada lá naquela tabela, ó. Quem é a tangente de 30? Tangente de 30 é a tabela que você tem que gravar. É raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou voltar para cá, ó. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Você substitui aqui, ó. Isso é igual a H sobre 300. Multiplica cruzado, ó. Vai ficar 3 vezes H é igual a 300 raiz de 3. Passa esse 3 dividindo, ó. Então, vai ficar H é igual a 300 raiz de 3 dividido por 3. Quando você dividir o 300 por 3, ó, o H vai ser igual a 100 raiz de 3. Só que lembra, olha a pegadinha, essa altura aqui, ela não representa a altura do edifício toda, porque a altura do edifício inteiro ali, no caso, é H, ó, altura total, né? Vamos botar assim, a altura do edifício. Vamos chamar essa altura do edifício de Azão. Essa altura do edifício é esse pedaço H, mas é esse pedaço 1,5 aqui, ó. Então é H mais 1,5. E aí o A vai ser, ó, 100 vezes a raiz de 3, né, tudo em metros, ok? Mais 1,5. Como ele mandou você chamar a raiz de 3 de 1,7, a dica que eu te dou também é fazer só isso no final, tá? Então, ó, é 100 que multiplica 1,7, ó, aqui, ó. Trocando a raiz de 3 por 1,7. E aí, ó, troca e substitui sempre no final, que é melhor, gente. Ó, 100 vezes 1,7 é a mesma coisa, pensa comigo, ó, multiplicar um cara por 100 é andar 2 casas com a vírgula. Então é 1, 2. Como não tem ninguém, você coloca um 0 aqui. Ou seja, o A aqui vai ser 170. Ok? Mais 1,5. Logo, essa altura aí do prédio, né? Na verdade, é 171,5 metros. Beleza? Vamos para mais uma para a gente fechar aqui, ó. Uma pessoa se encontra no ponto A, na base de um prédio, conforme a figura. Se ela caminhar 90 metros em relação a B, ela vai ver o topo C sob um ângulo de 60 graus. Foi o que aconteceu na figura. Quanto ela deverá se afastar, X, aqui, andando em linha reta, para ela ver o edifício sob um ângulo de 30 graus. Então, está perguntando isso aqui, ó. Vamos aumentar essa figura, vai ficar um pouquinho torto, tá, gente? Mas só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, ó. Veja bem comigo, ó. O cara, inicialmente, né? Vamos pegar aqui um edifício.
Não gostei desse desenho. Ó, a altura de um edifício. Inicialmente a pessoa vê esse edifício sob um ângulo de 60 graus, ó, aqui 60 graus. Aí anda uma distância x, aqui era 90 metros. E aí ele passou a ver agora aqui, ó, esse edifício sob um ângulo de 30 graus. É isso que ele está falando na questão. E aí a pergunta é justamente, ó, quanto a pessoa tem que se afastar, ou seja, qual é o valor desse x. Primeira coisa que a gente pode pensar em fazer, ó, esse aqui é a altura, né, 90 graus. Vamos completar os ângulos desse triângulo. 90 mais 60, esse ângulo aqui, ó, já dá 150, para dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, aquele lá em cima tem que ser 30. Vamos completar esse do lado aqui, ó, aqui que está a chave da questão. Se esse cara é 60 graus, esse cara que está do lado aqui, ó, é 120 graus. Olha lá. Porque soma para dar 180. 120 mais 30 aqui, ó, 120 mais 30 já deu 150. Para 180, esse ali de cima tem que ser 30. E isósceles. Olha lá. Olha esse ângulo aqui, gente. Olha esse ângulo de 30. Olha esse ângulo de 30 ali em cima. E eles são iguais, ó. Dois ângulos iguais, o triângulo é isósceles, os dois lados são iguais. Esse lado que eu marquei aqui, que é x, é igual a esse cara que é x aqui também. E olha que coisa linda, ó. Eu quero descobrir esse x, ó. Quero o mesmo x lá de baixo. Olha para esse triângulo aqui retângulo. Olha para o triângulo retângulo. Se liga, ó. Eu vou marcar com vocês o ângulo roxo aqui, ó, que era de 60 graus. Pega esse ângulo roxo aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui, gente. Ó. Eu tenho o cateto adjacente dele, é o cateto que está grudadinho dele. Então eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber quem é a hipotenusa do triângulo oposto a 90. Cateto adjacente e hipotenusa é o que a gente chama de cosseno. O cosseno, ó, volta lá. O cosseno é a razão que é o cateto adjacente aqui, ó, sobre a hipotenusa, né? Então nessa questão aqui pra gente, ó, vai ficar assim, é o cosseno de 60 graus, é o cateto adjacente, que é 90, sobre a hipotenusa, que é x. Como o cosseno, gente, de 60 graus, lá na tabelinha, ó, na tabelinha cosseno de 60 é 1 sobre 2. Volta para cá, ó, cosseno de 60 substitui por 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2 é igual a 90 sobre x. E aí você já vai descobrir o x, né? Vamos ver o que ele quer na real. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x dá 1x. 2 vezes 90 vai dar 180. Então o x ali, ó, 1x, né, vale 180 metros. Era isso que ele queria saber, ó, quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta de A para B, para que possa enxergar o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então toma cuidado, né, porque pode ser uma pegadinha. Ele perguntou quanto ele tem que andar de A, ó. O A é aqui, tudo bem? Ó. O A, o B e o C. Até ele enxergar aqui, o C não, né? Até ele enxergar aqui, ó, nesse ponto aqui, ponto P, vamos supor. Ele andou quanto, né? Na verdade, ele não andou só X. Veja bem a pergunta do cara. Quantos metros deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido para B, para que possa enxergar um ângulo de 30? Então, olha a pegadinha. De A, ó, ele vem andando, até chegar aqui, ó. Na verdade, o que ele andou, né, foi 90, esse pedaço, mais esse X. Ó. Então, de A até P, que seria o que ele queria, é 90 mais X. Como o X é 180, vai ser 90 mais 180. E aí 90 mais 180 a gente conhece ele como 270. Então, ó, aqui, ó, o gabarito é a letra C. Cuidado com essa pegadinha. Valeu? Fica atento aí nos próximos vídeos, tá? Que a gente vai postar mais questões sobre isso. Espero que você tenha entendido. Deixe seu like aqui no canal. Valeu? Deixe seu like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto.